Olá, leitores! Eu sou a Isabela, de um livro após o outro, e vim aqui gravar para vocês o último vlog do ano neste canal. 2019 está acabando, foi um ano assim incrível, com muitas coisas acontecendo no mundo literário, assim, no meu mundo literário. Enfim, foi um ano incrível, eu gostei muito desse ano, muito obrigada por todos que me assistiram aqui no canal, enfim. E eu vou gravar esse vlog pra vocês de uma maratona literária de 24 horas. A Nana, do Livraneio, está organizando essa maratona, né? Uma maratona tipo bem de última hora mesmo, só pra juntar a galera pra ler, aproveitar esse hoje e amanhã, né? Pra ler aí um pouquinho do que dá antes do Réveillon e antes da mudada do ano, né? Da virada do ano. Porém, ela decidiu que assim, cada um faz do jeito que quer. Se quer fazer 24 horas direto ou dividir em 12 horas, né? Cada dia. Então, tipo, hoje, dia 26 de dezembro eu faço 12 horas e amanhã eu faço mais 12 horas da maratona. Ela vai fazer assim, mas cada um escolhe o jeito que quer fazer. Eu também vou fazer assim de 12 horas nesses 2 dias pra dar as 24 horas. E eu vou mostrar pra vocês o livro que eu escolhi pra essa maratona. Eu escolhi um livro que eu já estava lendo ele há muito tempo, que é Lies, do Michael Grant. Eu comecei esse ano, acho que final de janeiro pra fevereiro, não lembro bem o dia exato, mais ou menos, mas eu postei pra vocês um vlog que eu estava lendo o primeiro livro dessa série. Desse livro aqui, tá, gente? Eu postei pra vocês que eu tava lendo o primeiro livro dessa série, enfim, esse livro aqui é o terceiro já. Mas eu comecei a ler esse livro, gente, eu nem lembro quando, mas faz muito tempo mesmo. E eu não terminei, não dei continuidade na leitura, e não era porque o livro não tava legal, mas é que esse livro, os livros, né, dessa série, eles são meio grandes. Então, assim, chega uma hora que parece que você cansa um pouco da história, sabe? Mas é justo na hora que as coisas começam a acontecer. E como o livro, eu tô lendo em inglês e tudo mais, então assim, eu acho que eu não tava muito no clima, sabe? Eu queria uma coisa mais leve pra eu ler, mais rápida, uma leitura mais, assim, sabe, fluida. E esse livro ele já é em inglês, que às vezes demora um pouco a leitura, e ainda tem uma parte da história que é meio parada, então eu acabei não abandonando o livro, mas eu fui deixando ele pra ler outra hora e fui lendo outros livros na frente. Enfim, então eu quero terminar esse livro antes do fim do ano, então eu coloquei esse livro aqui nessa minha TBR. E eu não sei eu não sei quais livros eu vou ler. Eu quero terminar esse livro. Se eu conseguir terminar ele hoje, ótimo, eu vou escolher algum outro livro pra ler amanhã, porque essa é realmente a minha única leitura que eu iniciei e não terminei ainda. Mas enfim, é isso. Eu já estou em 80% e antes de começar esse vlog, porque agora já são quase 2 da tarde, na verdade já são 2 da tarde, são quase 2h30 na verdade. E eu comecei a maratona às 10 horas da manhã. Na verdade não foi às 10 horas certinho, mas enfim. Eu comecei a contar às 10 horas da manhã. E aí eu vou até às 10 da noite de hoje e amanhã também vou fazer o mesmo horário. A não ser que eu consiga começar um pouquinho antes a maratona. Mas enfim, vai ser isso. E aí antes de começar essa maratona eu tava em 68% desse e-book. Então eu já li bastante, já li vários capítulos na verdade. Então assim, a leitura tá indo. E tá bem na parte que eu falei pra vocês que tá emocionante. E esse livro aqui, gente, essa saga, né, são vários livros, acho que são mais de 8 livros. É uma distopia muito legal, em que tem Perdido Beach, que é uma praia, assim. E Perdido Beach é coberta por uma redoma. E aí as crianças, elas ficam presas. Todos os adultos desaparecem e os adolescentes com mais de 15 anos, eles desaparecem. E ficam apenas os de 14 anos pra menos, sabe? Enfim, é uma história muito legal. Cada livro, assim, tem muita revelação e tem coisas de poderes, assim, é muito, muito legal mesmo. Só que chega na...
Senhores, hoje já é o segundo dia da maratona e eu terminei ontem de ler Lies, só que eu não vim aqui pra, falar pra vocês sobre como foi a leitura porque já era 11h30 da noite, eu estava cansada, então eu fui dormir. Mas hoje eu vou falar pra vocês como foi a leitura desse livro aqui, Lies, do Michael Grant, que é o terceiro livro da série Gone. Essa série já foi publicada aqui no Brasil, não lembro qual editora publicou, mas acho que foi a Galera Record. Enfim, eu vou deixar tudo pra vocês na descrição desse vídeo, tanto as edições em inglês quanto as em português vão estar aqui na descrição desse vídeo. Mas enfim, sobre essa leitura. Foi uma leitura que eu gostei bastante, assim, os finais, gente, desses livros, assim, de todos os livros, tem muita ação, tem muita briga, tem muita coisa acontecendo, sabe? Então são todos, assim, incríveis. Só que esse livro, eu acho que eu demorei tanto tempo pra ler que não sei, sabe? Não foi uma leitura tão sensacional como o primeiro e segundo livro. Eu gostei muito dessa leitura, mas ainda assim não me conquistou tanto igual o primeiro e segundo livro, sabe? E eu achei algumas pontas soltas que eu não consegui não notar, sabe? Eu fiquei pensando muito naquelas pontas soltas, em algumas atitudes de certos personagens, sabe? Mas o que eu mais gostei desse livro é que a gente é apresentado a novos personagens. Então, assim, a gente vê novos personagens e como a narrativa é em terceira pessoa, então a gente já tem a perspectiva de outros personagens. Só que a gente teve a perspectiva desses novos personagens. É um pouco confuso durante a leitura, porque, tipo assim, aparece 15 personagens ao mesmo tempo. Então, assim, às vezes fica um pouco confuso. Mas, ainda assim, é bem interessante essa perspectiva diferente. E nesse livro, assim, teve revelações incríveis, sim, sabe? Revelações que acrescentaram muito na história, que foram muito avassaladoras. E já abriram aí uma boa coisa legal pra esse livro aqui, né? Uma boa... Esqueci a palavra agora. Mas enfim, já me deixou curiosa pra esse livro aqui, que é o quarto livro da série, que eu tenho em físico. E olhando o meu Kindle, eu vi que eu estava lendo um livro chamado Under His Kilt, que é um livro em inglês de romance erótico. Eu tava em 79% do livro. Deixa eu mostrar a capinha pra vocês. Que foi um e-book, gente, que eu peguei de graça na Amazon há, tipo, muito tempo. Muito tempo. E aí, esses dias, eu olhando no Kindle pra ver se eu conseguia ler algum e-book que eu tenho há muito tempo que eu não li ainda, né? Então aí eu pensei em ler esse livro porque eu achei que fosse ser uma leitura rápida e ele tem poucas páginas também. Então eu comecei a ler ele, mas eu não terminei. Então eu vou terminar hoje. Agora são quase meio-dia, 10 para o meio-dia. Então eu acho que eu consigo terminar de ler ele até meio da tarde, mais ou menos. E aí depois eu vou ver qual livro eu vou ler, porque eu não sei. Esse livro, ele conta a história da Jocelyn e do Ian. A Jocelyn, ela trabalha no museu e ela já vai fazer 30 anos e ela simplesmente teve uma vida, tipo, meio segura, sabe? Nunca se arriscou demais, sempre se manteve na sua zona de conforto. É então que ela faz uma lista de coisas que ela nunca teve coragem de fazer e ela quer fazer todas as coisas dessa lista antes do seu aniversário. E uma coisa delas é seduzir o Ian. O Ian é um homem que trabalha junto com ela, porém ele veio de outro lugar para trabalhar com ela e ele vai passar apenas um mês lá trabalhando e depois ele vai embora. É uma coisa assim temporária. Mas o Ian é um cara muito bonito e aí ela quer seduzir ele, porque ela nunca teve coragem de fazer isso e tudo mais, então ela vai pra cima do Ian. O Ian, ele tem uma regra básica, assim, ó, de que ele não se envolve com colegas de trabalho. Então ele simplesmente não quer se envolver com a Jocelyn, mas claramente ele não resiste. Então eles fazem um acordo de que eles vão ter um relacionamento por 30 dias. Só que isso vai acabar quando o Ian tiver que voltar para sua casa e vai terminar sem emoções, sem nada, apenas sexo. E essa é a sinopse. Confesso que o livro tá sendo bem interessante, assim. Mas é bem romântico, assim, sabe? Mesmo sendo essa coisa meio... Não tem romance, não tem emoções, mas tem sim. É bem romantizinho, mas é legalzinho até a história.
vocês que eu terminei de ler Under His Kilt, da Melissa Blue. Sim, gente, foi um livro bem interessante, um romance bem interessante. Eu achei que a construção, sabe, do romance foi uma coisa bem construída. Não foi algo que surgiu do nada, assim, sabe? Eu realmente achei a escrita da autora muito interessante também. Só que eu achei que no meio da história ela meio que se perdeu, sabe? Porque, tipo, do nada. Mas ainda assim eu achei a história muito interessante. Não foi um romance que me conquistou, um romance que eu falei, nossa, amei. Mas ainda assim foi uma coisa bem escrita, bem construída. E o final também eu achei bem legal, porque claramente que teve, né, como eu disse pra vocês, que ele ia embora, né? E aí como que ia ficar os dois e tudo. Mas eu achei interessante como eles viram que os dois se amavam e, enfim, no final eu achei bem interessante, bem legal. E o livro até que me surpreendeu, viu? Eu achei que ele fosse ser bem clichê. Ele é um pouco, mas assim, ele é bem construído, sabe? Então é um clichê bom. Enfim, fica aí a dica pra vocês. Se tiver a versão em português, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo. Bom, e agora são 4h30. Eu tomei meu banho, né? Porque aqui em Sorocaba tá um calor dos infernos. Então, logo depois que eu terminei Under His Kilt, eu fui tomar um banho e dei uma descansada um pouquinho, porque eu estava com uma dor de cabeça bem forte. E aí eu pensei o que eu ia ler, né? Aí eu lembrei que eu tava na leitura coletiva dos livros do Dan Brown. E eu não terminei as leituras coletivas, né? Porque eram de todos. Cada mês ia ser uma leitura de um livro, né? Do autor, né? Da série do Robert Langdon. Acho que eu até postei alguns vlogs pra vocês. Só que eu parei em Código da Vinci. E aí faltava Inferno, O Símbolo Perdido e Origem. E aí Origem é o mês de dezembro e aí acabou, né, a leitura. Só que eu não li nem Inferno, porque realmente, gente, não dá, a faculdade consome todo o meu tempo. Então agora eu vou ler Inferno, do Dan Brown. Vamos ver se eu consigo até o final do ano ler esses 3 livros do Dan Brown pra eu terminar a saga. Mas se eu também não conseguir, tem janeiro ainda. Mas, enfim, eu vou tentar terminar hoje ainda esse livro. E, assim, vai ser bem difícil porque ele tem mais de 450 páginas. Então, vamos lá. E nesse livro aqui, gente, eu nem sei a sinopse direito. Mas, né, eu ia falar do Robert Langdon. Ele vai acordar no hospital desorientado com ferimento a bala na cabeça. Mas ele não se lembra de nada. Aí ele vai reconhecer que ele está em Florença. E ele nem se lembra de ter deixado os Estados Unidos. Ele sofre um atentado contra a sua vida dentro do hospital. Aí ele foge. E ele tem a ajuda de uma jovem médica que se chama Sienna Brooks. Aí eles vão seguir uma pista de códigos, assim, vários códigos da Divina Comédia de Dante Alighieri. Não sei se falei certo, provavelmente não, mas enfim. Eles vão seguir essa Divina Comédia pra tentar... não sei o que. Mas enfim. É isso. É a sinopse. Agora já são quase meia-noite e eu vou encerrar a maratona por aqui porque eu comecei já era quase meio-dia. Então já deu as minhas 12 horas desse dia, né, do segundo dia da maratona. E eu li 117 páginas do livro Inferno, do Dan Brown.
E, gente, esse livro aqui tá muito legal mesmo. Porque é tipo uma coisa atrás da outra, é uma pista atrás da outra, uma revelação atrás da outra, sabe? E o que eu acho mais legal é que como o Robert Langdon não se lembrava dos 2 últimos dias da vida dele, então, tipo, ele tava passando por muita coisa sem saber o que tava acontecendo, e aí, tipo, sempre aparecia uma revelação. Então, aos poucos, tinham revelações do que tinham acontecido nesses 2 dias, enfim. Todos os livros do Dan Brown que eu li até agora, do Robert Langdon, né, dessa série, são assim. Tem um mistério e o autor vai revelando esse mistério ao longo da história, e é muito interessante, muito legal, porque a história ela nunca fica parada, sempre tem coisa acontecendo, o Robert sempre tá correndo contra o tempo pra resolver alguma coisa, sabe? Então esse livro tá uma história muito, muito legal mesmo. Eu só não terminei ele porque, sinceramente, pra mim, pra eu ler os livros do Dan Brown, eu não consigo ler correndo, sabe? Eu gosto de ler bem devagar, de analisar as coisas e tudo mais, porque tem muito conteúdo histórico, tem, sabe, assim, muito conteúdo, muita pista. Se você lê muito rápido, você se perde, tipo, você nem se lembra dos detalhes, sabe? Então eu gosto de ler bem devagar, bem à vontade, por isso que eu só li só 117 páginas praticamente a tarde inteira. Mas enfim, foi essa minha maratona. Eu terminei Lies, do Michael Grant, terminei Under His Kilt, da Melissa Blue, e comecei a ler Inferno, do Dan Brown. Eu fiquei muito, muito feliz com esse saldo, gente, porque assim, pra vocês pode não parecer muita coisa, mas eu estava lendo Lies, do Michael Grant, fazia meses, e eu não achei que eu fosse conseguir terminar ele ainda em dezembro, então eu consegui, e então eu fiquei muito, muito feliz mesmo com isso. E Under His Kilt eu só terminei mesmo porque eu já tinha começado, eu já tava praticamente no final do livro, mas ainda assim eu consegui finalizar aí algumas leituras e comecei a iniciar uma que eu queria muito finalizar neste ano. Então eu fiquei muito, muito feliz com esse salto. E foi isso que eu li, foi isso que eu consegui ler nesses 2 dias de maratona, nessas 24 horas. Então eu vou encerrar o vlog por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado de mais um vlog aqui no canal e até a próxima.